Então, está gravando oficialmente. Boa tarde para todo mundo, espero que todo mundo esteja bem. Boa tarde, meio boa noite. E seguindo a nossa sequência, lembra que a gente vai falar sobre transferência, depois resistência, repetição, quem atender e quem não atender, e assim por diante, lembra? Então, a gente tem aí uma sequência. Para vocês poderem se antecipar na leitura do texto, a gente está sendo mais freudiano nesse primeiro momento e depois vamos caminhando para o Lacan, correto? Mas lembrando que a gente está seguindo esse livro na sequência, que é o Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Eu gosto das duas traduções, tá? Eu gosto tanto da Companhia das Letras quanto da Autêntica. A gente escolheu aqui a da Autêntica, porque a gente tem que escolher uma das duas. Uma das vantagens da Autêntica na hora de estar lendo é não ter que ficar fazendo trocas de palavras, né? Por exemplo, recalque está recalque, não está repressão. Né? No caso da Companhia das Letras, pulsão está instinto, recalque está repressão, então você tem que ficar na cabeça lembrando de fazer algumas mudanças. Tirando esse detalhe, a tradução também é muito boa, é excelente, na verdade. Então, hoje, a gente vai entrar no texto sobre a dinâmica da transferência. Quem está no papel é página 107, e quem está no PDF é página 99. Vocês vão perceber que esse texto, ele também fala sobre resistência, porque, na verdade, não tem como falar sobre transferência sem falar sobre resistência, correto? Mas a gente vai dividir em duas partes, que a gente vai falar sobre a dinâmica da transferência hoje, e na quarta que vem, o próximo texto, observações sobre o amor transferencial, que está na sequência do livro, tudo bem? Porque o segundo texto, ele vai até enfatizar um pouco mais sobre resistência do que esse primeiro. Então, se vocês pegarem aí na sequência, vocês vão ver página 107 do livro físico sobre a dinâmica da transferência. Depois vocês pulem 2 textos, vocês vão ter observações sobre o amor transferencial. Então, na quarta-feira que vem, fica esse texto, página 165 do livro físico. Aí no PDF tem que olhar que página que é. Se alguém olhar, coloca aí no chat para a gente, porque eu não olhei qual página que é do PDF. Eu só estou com o livro físico aqui. Então, bora começar? Sobre transferência especificamente? Então, lembrando, a gente já conversou sobre transferência em um outro momento, só que da outra vez que nós conversamos nesse grupo sobre transferência, a gente não focou em um único texto. A gente falou sobre, inclusive, a diferença da transferência entre Freud e Lacan. A gente utilizou, naquela época, o seminário do Lacan sobre transferência e alguns textos do Freud, inclusive textos mais para a década de 20, sobre transferência, fazendo essa diferença entre a transferência de amor em Freud e a transferência de saber em Lacan. Lembrando que um não anula o outro, afinal, o Lacan ainda faz um jogo interessante, ele fala de amor ao saber, lembra? Então, quando a gente fala de transferência de saber em Lacan, e como saber se trata de amar também, amor ao saber, no final das contas, a transferência de amor freudiana está incorporada na lógica da transferência de saber em Lacan. Tudo bem? Eu digo isso porque algumas pessoas falam assim, Lacan muda o conceito. Não, ele não muda exatamente o conceito, ele acrescenta o que se ama, né? Quando se ama, o que se ama. E aí o Lacan traz essa ideia do saber como esse objeto de amor que se busca na análise, que é muito legal a ideia. Perceba, o que você busca na análise? Ora, quando você chega na análise e fala, eu quero saber o que está acontecendo comigo, né? Eu quero saber por que desses sintomas, eu quero saber... Então, você percebe que tem um amor ao saber ali também, né? Matheus colocou, olha, no PDF está na página 154. Obrigada, Matheus. Então, na semana que vem, a gente continua com transferência e resistência. Hoje a gente vai focar mais na transferência, no próximo resistência, seguindo esse livro de fundamentos que a gente pegou como base nesse momento. Bora abrir o texto, então? Vou projetar aqui para a gente ter uma base comum, e aí a gente vai conversando sobre ele. Já deixei marcado alguns pontos. Tá dando para ler bem? Tá um bom tamanho? Ok. Deixa eu te colocar o cadeadinho, Rosana. Esqueci do cadeadinho. E se você quiser ampliar um pouquinho, acho que fica melhor, né, gente? Vocês não acham? Ou é só o meu que está dando muita janelinha e o texto está pequeno? Vou ampliar um pouquinho mais, então. Deixa eu só te achar aqui. Aqui, deixa eu te dar um cadeadinho aqui, por emergência.
a pessoa traumatizada. E aumentar um pouquinho? Vamos ver. Você acha que ficou melhor? Diminui só um pouquinho, por favor. Diminuir ou aumentar? Não, mas assim tá bom. bom, Aumentou a letra, tá bom, tá tá bem pra bom. ler. Tá Tá cortado. ótimo. Tá Ó, ótimo. lembrando, de qualquer forma, todo mundo está com o texto em mãos. A gente está na página 99 do PDF, tá bom? Então, a gente começa com o texto sobre a dinâmica da transferência, que da Companhia das Letras está traduzido só como a dinâmica das transferências. O sobre é uma diferença entre as duas traduções, que também não impacta muita coisa, não. Mas eu separei algumas partes para a gente poder conversar, mais já da parte teórica do que eu acho que a gente precisa para entender do que se trata, né, a transferência. Então, vamos lá. Estou na página 100, tudo bem? Último parágrafo aí da página 100. Primeiro, não entendemos por que a transferência. Então, duas questões aí importantes que o Freud traz para a gente poder pensar sobre a transferência. Primeiro, por que a transferência nas pessoas neuróticas é tão mais intensa na análise do que nas outras pessoas não analisadas? Então, assim, tem transferência em todas as relações. Isso está claro, Freud já abre o texto falando, olha, a transferência não é um acontecimento exclusivo e específico da análise. Tem transferência na relação patrão-funcionário, tem transferência na relação mãe e filhos, tem transferência na relação médico-paciente, tem transferência na relação analista-analisando. A transferência não é um fenômeno exclusivo da análise. A diferença é que a análise decidiu pensar, valorizar, estudar a transferência como um acontecimento da análise e potencial ferramenta de intervenção. Então, a transferência passa a ser uma ferramenta com a qual a gente trabalha, tudo bem? Mas ela não é um acontecimento exclusivo da análise. Tanto não é que a transferência que acontece na análise é herdeira de uma outra que aconteceu antes, na relação, por exemplo, entre pais e filhos, entre irmãos, entre professor-aluno. Ou seja, a transferência, ela herda relações anteriores à própria existência da análise. Então, ela não surge na análise, ela é herdeira de outras relações. Agora, a pergunta que fica é, essas outras relações transferenciais parecem menos intensas do que a que acontece na análise. Por quê? Fica aí a primeira pergunta. Segunda pergunta também, permanece uma incógnita sobre o motivo de ser a transferência, na análise, a mais forte resistência contra o tratamento. Enquanto, fora da análise, temos que reconhecê-la como portadora do efeito de cura e condição para o sucesso do tratamento. Então, veja, um segundo tema interessante, não existe transferência sem resistência ou resistência sem transferência. E o mais interessante, existem várias formas de resistência para o Freud. O Freud fala, inclusive, de 5 resistências diferentes, a gente vai falar no próximo encontro, tá? Ele vai falar sobre a resistência advinda do supereu, advinda do isso, advinda do eu, mas ele vai falar nenhuma é tão forte quanto a resistência que vem da transferência. Ou seja, quanto a resistência que nada mais é do que uma transformação da própria transferência. E aí a segunda pergunta que fica é por que a mais forte resistência contra o tratamento advém da transferência, que é a condição para o tratamento. E a gente sabe disso. Por exemplo, eu acho muito interessante quando alguém já é analisando de longa data, e aí a pessoa ela fala assim, toda vez que a minha análise chega nessa questão, eu abandono o tratamento. Vocês já tiveram esses casos? Aí a pessoa, aí você pergunta, e dessa vez? Não, dessa vez eu vou ficar. E aí você já pensa, talvez sim, talvez não, porque ela já deu enunciada. Toda vez que a minha análise chega nesta questão, e aí todo mundo tem uma questão, que a gente chama de osso da análise, né? Quando chega, assim, na hora de roer o osso, a pessoa diz, toda vez que chega nesse ponto, eu saio pela tangente, eu escapo. E, de fato, olha só que interessante, só chegou até o osso da análise por causa da transferência. E quando chega no osso da análise, a transferência que autorizou o tratamento se torna no motivo pelo qual o sujeito escapa da análise. É muito interessante isso, né?
Então, fica a segunda questão aí. Por que que a mais forte resistência vem justamente da transferência? Então, nossa tarefa hoje é responder essas duas perguntas do Freud. São duas perguntas bem interessantes. Por que que a transferência ela é mais intensa dentro do contexto da análise do que nas outras cotidianas? E por que que a resistência mais forte advém justamente da transferência? Então, vamos seguir mais adiante. Marquei um outro pontinho aqui. Veja, vamos começar por aqui. À primeira vista, né, parece ser uma grande desvantagem metodológica da psicanálise o fato de que nela a transferência, até então a força mais poderosa do sucesso, transforma-se na mais forte resistência. De fato, parece um problema. E se a gente analisar de um modo superficial e leigo, a gente vai achar que a resistência é um problema. Aqui nessa sala, todo mundo sabe que a resistência não é um problema. Pelo contrário, a resistência aponta para os conteúdos inconscientes, a resistência me diz aonde intervir, a resistência é o guardião do recalque, lembra disso? Ou seja, a resistência, ela é condição para o tratamento também, não só a transferência, é esse jogo entre as duas. Mas o que que ele está dizendo aqui? Boa noite, Aurora. O que que ele está dizendo? Veja, à primeira vista, de um modo mais superficial, mais leigo, parece que a psicanálise é um tiro no pé. Ela escolheu como metodologia algo que atrapalha o tratamento ao mesmo tempo que viabiliza. A transferência que viabiliza se torna resistência e impede o tratamento. Mas vamos olhar mais de perto, vamos seguir o que o Freud está dizendo. É que ele fala, olha, olhando mais de perto, né? Porém, afastamos pelo menos o primeiro dos dois problemas, que é, qual que é o primeiro problema? Por que que a transferência na análise parece mais forte do que em outros lugares? Ele diz, mentira, não é. Não é de modo algum. Não é correto afirmar que a transferência aparece mais intensamente e de forma mais desmedida durante a análise do que fora da análise. Por exemplo, e é interessante pegar esse exemplo, por exemplo, as instituições em que pacientes nervosos não têm tratamento psicanalítico, a gente observa intensidades gigantescas e as formas indignas de transferência, chegando à servidão. Eu posso usar no lugar das instituições psiquiátricas, na atualidade, os coaches, só para provocar um pouco? Porque quando alguém diz, vamos subir numa montanha, num dia de chuva, com relâmpago para tudo quanto é lado, sem avisar os bombeiros, sem treinamento adequado e sem um guia competente, só para se sentir poderoso e potente, isso não é uma forma indigna de transferência? Que beira a servidão? Posso citar o exemplo de um rapaz que morreu correndo em nome de um coach, que depois, em homenagem a ele, colocou o nome do cara que morreu no seu melhor tênis? Se vocês não sabem do que eu estou falando, joga na internet depois. Estou falando de um bem específico. Então, veja, o que que a gente está dizendo? Doideira. É muita doideira isso, mas acontece. Então, veja, o que que a gente está dizendo aqui, basicamente? A gente observa intensidades muito maiores e, sobretudo, indignas de transferência. Jim Jones não, Rosa, esse é brasileiro. Esse é brasileiro, saiu daqui de Goiás para São Paulo. Já até sabe, né, Rodrigo? Se eu não me engano, foi candidato a prefeito no município de São Paulo. Se não Quase me pro engano, segundo foi turno. candidato a prefeito. Mas, assim, é o nosso presente de Goiás para vocês, tá, São Paulo? Ó, Inelegível. Inelegível. Que presentão, hein? Quase que Rodrigo, ganhou. você quer de volta esse presente, Rodrigo, aqui para Goiás? Devolvendo Nossa, e o para pior- ela, né, Rodrigo? Vamos devolver. O pior é que, assim, se ele tivesse elegido, era o plano dele, né? Voltar para cá. E venceria, porque o problema para mim não é ele existir, é ter pessoas que votam nele. Né? São Paulo, sinceramente, eu tenho que fechar São Paulo, porque nem nós quisemos. Não, eu trabalhei numa escola onde é que ele trabalhou. Já vi ele dando palestra ao vivo em cores. Então, já que todo mundo Confesso já que agora eu localizou... fiquei com vergonha, porque eu sou de São Paulo e eu Eu estava também sou, tá tudo certo. na eleição, estava numa sessão eleitoral. Agora eu fiquei com vergonha.
Então, veja, por que eu peguei esse exemplo que todo mundo conhece? É porque eu achei o Freud tão genial com isso daqui, olha, formas indignas de transferência. Porque o que é formas indignas de transferência? Quando a transferência é usada de um modo perverso, ou seja, que leva à possibilidade de servidão. E isso pode acontecer numa relação, vamos colocar em outras relações, professor-aluno? Sim, pode acontecer na relação de professor-aluno. Sabe aquele professor que o aluno chega para pedir alguma coisa e o professor fala assim, depende, o que você vai me dar em troca? Não sei se vocês já ouviram, mas existem canalhas em qualquer lugar. Então, o problema dessa transferência, essa forma indigna de transferência, é que ela pode chegar à servidão ou num viés, por isso que eu coloquei aqui o professor que utiliza seu lugar de poder para seduzir alunos, por exemplo, num viés erótico da transferência. Deu para entender o perigo? Então, a transferência é uma ferramenta muito importante, pode ser muito mal utilizada. E o modo mal utilizado da transferência leva a uma forma indigna de transferência. Eu achei aqui que o Freud foi genial, tá? Essa parte realmente acho ela extremamente importante. Então, vamos para continuar o problema. Então, o primeiro problema, o Freud já esclareceu, olha, a transferência não é mais potente na análise, inclusive, ela é mais potente em outras circunstâncias, quando ela chega na sua forma indigna. Tudo bem? Em que, no final das contas, ela retorna da transferência para a servidão, da transferência para o uso equivocado e não ético dela. Seguindo, então, esse problema em que perguntamos por que na psicanálise a transferência aparece como obstáculo precisa ser mais analisado atentamente. Ellen, a psicologia das massas, o Freud fala sobre isso também, que é bem interessante. Então, veja, agora a gente vai analisar a segunda questão. Por que a transferência se torna resistência? Seguindo aí um pouquinho, então. Como que acontece regularmente as coisas, né? Os nossos investimentos libidinais. Ele vai fazer aqui uma revisão rápida. A libido, né, moveu-se, total ou parcialmente, para a regressão, reanimando as imagens infantis. É nessa direção que segue, então, o tratamento analítico, que quer resgatar a libido, torná-la novamente acessível à consciência, a fim de colocá-la a serviço da realidade. Como é que a gente faz isso? De um modo muito simples. Quando alguém fala, escolhi tal coisa, a gente pergunta, por que você escolheu tal coisa? Fiz tal coisa, de onde veio essa ideia para tal coisa? Ou seja, a gente coloca o sujeito para se interrogar em relação aos seus investimentos libidinais. Então, não basta que eu faça um investimento. Na análise, a gente começa a interrogar sobre esse investimento no tratamento analítico para fazer o resgate da libido de volta para a consciência, ou seja, que o sujeito, de algum modo, não faça só um investimento, mas saiba por que fez aquele investimento. Tudo bem? E isso pode ser investimento de qualquer ordem. Por exemplo, a pessoa pode estar num relacionamento ruim, num relacionamento, hoje a rede chama de tóxico, né? Num relacionamento violento. E aí, em algum momento, a pessoa diz, fulano é violento comigo. Você vai fazer uma pergunta muito simples. E por que você está lá? Ou seja, recebendo essa violência. Claro que a gente fala isso de um modo doce, fofo, sutil, mas em linhas gerais, a gente está querendo saber, veja, tem alguém que te oferece algo violento e tem um sujeito que recebe de volta. Como quem está no teu consultório é quem recebe, é sobre esse receber que a gente pergunta, entende? Afinal, quem oferece a violência não chegou no teu consultório, então você não tem como perguntar para ele. Quem pode perguntar para ele é a polícia, o delegado. A gente pode perguntar para quem nos fala, ou seja, da posição de quem recebe. Quando você interroga, o que você está querendo com essa interrogação é fazer com que essa libido que tinha sido investida seja acessível pela consciência. Para quê? E, por fim, colocá-la a serviço da realidade, que é pensar sobre o que eu quero fazer com esse investimento libidinal, com essa escolha que eu faço. Nos pontos em que a pesquisa analítica topa com a libido recolhida em seus esconderijos, é legal isso, né? A libido recolhida nos seus esconderijos são essas coisas que você acha que você faz só porque você faz. Por que você escolheu estudar psicanálise?
É a libido escondida nos seus esconderijos, né? Por que que você decidiu fazer uma coisa X ou Y, amar uma pessoa, morar num lugar, ler um livro? Quando você começa a interrogar as coisas mais banais, de algum modo, quando você interroga, você procura os esconderijos da libido. Então, o que que a pesquisa analítica faz? Lembrando, a psicanálise nada mais é do que um método de investigação, correto? Então, o analista, ele é um pesquisador. O que que ele pesquisa? Os esconderijos. Ele quer localizar a libido escondida nos seus esconderijos. Necessariamente, quando você começa a fazer isso, você provoca uma batalha. Todas as forças que causaram a regressão da libido irão se levantar as resistências contra esse trabalho, para poder conservar tudo nesse estado. Então, veja, você faz um investimento libidinal, e esse investimento se torna o esconderijo da libido. Uma vez que essa libido está muito bem escondida, é claro que o recalque, uma vez que o conteúdo foi recalcado, todo aparelho psíquico luta para manter o conteúdo recalcado, nenhum segredo aí, correto? Então, à medida que você começa a tentar achar o esconderijo, a resistência advém justamente, a resistência se levanta para impedir que você encontre esse esconderijo da libido. Então, quanto mais você procura, maior a resistência. Então, quanto mais a análise avança, olha que coisa interessante, todo mundo acha que a análise avança rumo à transferência. Não, né? A análise avança rumo à resistência. Vocês entendem por quê? Porque quanto mais perto do osso você chega, mais a resistência se levanta. Não é difícil entender isso. A análise, ela começa com até uma condição transferencial melhor do que quando ela avança. Ela vai ficando mais complicada à medida que avança. Seguindo um pouquinho mais adiante, veja, as resistências com essa origem, ou seja, que origem? De defender a libido dos seus esconderijos, né? As resistências com essa origem, no entanto, não são as únicas, nem mesmo as mais fortes. A libido disponível para a personalidade sempre esteve sob a atração dos complexos inconscientes, ou, mais correntemente, as porções desses complexos pertencentes ao inconsciente, e resvalou para a regressão, porque a atração da realidade tinha ficado menos intensa. Para libertá-la, para libertar essa libido, essa atração do inconsciente agora precisa ser superada, ou seja, o recalque das pulsões inconscientes, desde então constituídas no indivíduo, e suas produções precisam ser suspensos. Um ponto importante aqui, porque vocês perceberam que a gente estava falando a palavra repressão, e agora, aqui a gente estava falando a palavra regressão, e agora a gente está falando aqui da palavra recalque. Então, veja, o que é importante a gente perceber aqui em relação a essa regressão e o recalque? Há um recuo até um determinado ponto, mas esse recuo não é suficiente. O recalque, ele entra em ação ali onde esse recuo da regressão não é suficiente. Seguindo um pouco mais, veja. Então, as resistências, com essa origem que a gente acabou de falar lá acima, né, não são as únicas, nem mesmo as mais fortes. A gente vai falar um pouquinho sobre as resistências quando elas são as mais fortes, que, segundo Freud, são aquelas advindas da própria transferência. Lembra que a gente falou agora há pouco? Lá no início do texto? Seguindo um pouco mais. Eu vou um pouquinho mais adiante, porque eu acho que essa parte aqui vai ficar mais bem explicada lá embaixo, tá? Mas veja, para libertá-la, essa atração do inconsciente precisa agora ser superada. Vamos entender agora o que é essa superação. Vamos lá. Se alguém tiver com o microfone aberto, só lembra de fechar para não dar retorno. Só olha para mim depois, Rosana, quem que tá? Fecha. Seguindo um pouquinho mais no texto. Então, a análise, e essa parte é bem legal. Então, qual que é a função da análise? Lutar contra as resistências de ambas as fontes. Então, não importa muito bem de onde a resistência vem, a análise vai ter que lutar contra ela, mas lutar de que modo?
A resistência acompanha o tratamento em cada passo. Então, não vai ter nenhum momento da análise em que as resistências estarão completamente superadas. A resistência vai acompanhar a análise em cada passo e de formas diferentes. A cada ocorrência, cada ato do analisando precisa prestar contas à resistência e coloca-se como um acordo entre as forças que objetivam a cura e aquelas mencionadas a que se opõem. Olha que interessante como é simples. Veja, a resistência acompanha o tratamento passo a passo. Qual é a tarefa da resistência? A resistência, no final das contas, ela tem como objetivo manter as coisas como estão. Lembram disso? Manter a libido nos seus esconderijos, manter as escolhas aonde estão. No final das contas, o sujeito ele procura a análise dizendo que ele quer fazer uma mudança que, na verdade, dificilmente ele banca. Sabe aquilo que o sujeito ele diz, mas, na verdade, tudo que ele menos quer é o que ele diz que está a fim de abrir mão? Então, ele diz, olha, eu procuro a análise para fazer essa mudança X. E você pode desconfiar que essa mudança que ele tanto diz no início do tratamento é muito provavelmente aquilo que ele vai ficar com unhas e dentes segurando para não mudar. Então, aquilo que o sujeito diz que ele quer mudar não significa que ele tem as condições para tanto, né? Nesse sentido, veja, aonde que a resistência ela entra em cada passo, né? Deixa eu achar meu mouse aqui que eu tinha perdido ele. Aonde que a resistência entra em cada passo? Cada ato do analisando precisa prestar conta à resistência. Então, todas as vezes que a gente questiona um ato, por que você fez isso? Por que você fez essa escolha? Me explica um pouquinho o que aconteceu. Cada ato, né, do analisando precisa prestar contas à resistência, que normalmente vem algo do tipo, não sei, nunca pensei nisso, não sei o que responder. Acho que é uma besteira. Ou seja, no final das contas, prestar conta à resistência objetiva não chegar na proposta de abrir mão daquilo que o sujeito diz que ele quer abrir mão. Seguindo um pouco mais, se acompanharmos um complexo patogênico, desde sua representação no consciente até a sua raiz no inconsciente, logo chegaremos a uma região em que a resistência se evidencia tão claramente que a próxima ocorrência terá que lhe fazer jus e aparecer como acordo entre as suas exigências e aquelas do trabalho de pesquisa. É aqui, então, que, segundo a comprovação pela experiência, entra em cena a transferência. Se algo da matéria do complexo for adequado para ser transferido à pessoa do médico, então se dá a transferência, resultando na ideia seguinte e anunciando-se através dos sinais de uma resistência, por exemplo, com uma interrupção da fala ou até interrupção do tratamento. Veja só que interessante. Quando você acaba investigando um certo investimento libidinal, entra em jogo a transferência, e aí vocês vão se lembrar de algumas coisas assim. Sabe quando você faz uma observação e a pessoa fala assim, se parece a minha mãe falando. Você faz alguma observação e a pessoa diz, você parece meu marido reclamando. Você faz alguma observação, vocês já perceberam que, vez por outra, determinada coisa que você vai investigar causa um incômodo tal que a pessoa, ela projeta, e a princípio seria, de fato, uma projeção, projeta como se ela já tivesse escutado aquela pessoa dizendo aquela coisa em um outro contexto, como modo, inclusive, de não se dar conta daquilo, porque aí ela vai mais focar no que disse e como disse, do que na investigação que está sendo feita. Então, veja, algo aí é transferido para a pessoa do médico, aqui do caso do analista, né? Então, se dá essa transferência. Mas, por outro lado, resultando na ideia seguinte e anunciando-se através dos sinais de residência. Renata travou para todo mundo, será? Oi? Travou? Sim. Travou. Agora voltou. Travou. Voltou? Voltou. No momento que travou. Sem o vídeo aqui. Foi curtinho, Rosana?
Curtinho, só acho que algumas duas É a palavras. Vivo desafiando a minha paciência. Então, veja, no momento em que, e isso é interessante, no momento em que alguma coisa é transferida para a figura do analista, por exemplo, você faz uma certa intervenção, usa um certo tom que você nem sabe, mas no momento em que você usa o tom ali, só o áudio, vocês não estão me vendo? Renata, desculpa, só o Não, áudio. Peraí. nem Sem o você, nem texto e texto. sem a sua imagem. Deixa eu voltar aqui e vamos ver se... Vamos testar a internet. Dá para ver a imagem, mas está fazendo uma pose. Eu estou fazendo uma pose? Está congelada. Deixa eu testar aqui a internet. Vou testar a velocidade da internet, porque de vez em quando, só de você testar a velocidade da internet, ela melhora. Vamos ver. Só um segundinho para a gente testar aqui, para ela ir voltando. O bom é que ela foi lá para 300 e foi descendo, ela está piorando, né? E agora, como é que está? Melhorou um pouco, não? Está igual? Continua congelado? Igual. O áudio está bom, mas a imagem continua congelada. Pois é, mas não era para acontecer isso, né? Quer tentar sair e voltar? Ah, voltou. A imagem Voltou. voltou. Então, vamos lá. Coisas da internet. Vamos lá de novo, então. Olha só que interessante o ponto que a gente estava. Daqui a pouco eu projeto de novo. A gente está colocando que durante o tratamento, quando você vai fazendo essa investigação desse conteúdo, e por que a gente questiona sobre as escolhas ou investimentos? A gente está questionando para tentar, inclusive, localizar esses esconderijos por onde o sujeito coloca essa libido. Quando você vai fazendo a investigação, inevitavelmente, em algum momento, há algum conteúdo que você não controla, você não tem como saber a priori qual é, um certo tom, uma certa palavra, um certo sorriso, você não tem a menor ideia do que vai ser, que de algum modo parece ser transferido à sua pessoa, que parece fazer um certo jogo de imagens em que algo que você diz ou algo dessa ordem encontra conexão com alguma pessoa que o sujeito conhece. E aí o interessante disso é que resulta disso um certo anúncio de sinais da resistência. Como assim? Uma certa interrupção, porque eu já não estou mais falando para um analista, é como se eu estivesse falando para minha mãe, para o meu pai. E então, credo, parece que agora encarnou uma pessoa para quem eu não devo falar isso. E a pessoa, então, encerra esse ponto. Veja, agora, o que fazer, então, com essa transferência, quando ela chega, primeiro enunciando uma interrupção do texto. Vamos voltar lá para a janela e torcer para a internet não me sacanear. Qualquer coisa, vocês me avisem. Então, vamos. Após a superação dessa e dos outros elementos do complexo, né, apresenta poucas dificuldades. Quanto mais tempo durar o tratamento analítico, e quanto mais claramente o paciente reconhecer que apenas distorções do material patogênico não oferecem proteção contra o descortinamento, com mais coerência ele se utilizará daquele tipo de distorção que aparentemente lhe oferece as maiores vantagens, a distorção através da transferência. Essas relações seguem na direção de uma situação em que, finalmente, todos os conflitos precisam ser resolvidos no terreno da transferência. Olha que interessante. Por que a gente está falando sobre a distorção através da transferência? Quando você supõe que uma pessoa da tua história encarnou ali na figura do analista, é claro que isso é uma distorção, não é aquela pessoa que está ali, muito longe disso. Entretanto, é necessário perceber que isso traz alguma vantagem. As distorções através da transferência trazem alguma vantagem no sentido... Vocês lembram aquele texto do Freud, do estranho? Eu posso falar porque essa pessoa me é, de algum modo, familiar, e posso continuar falando porque ela me é estranha. Não é aquele lugar para onde isso não poderia vir.
Então, há um certo jogo através dessa distorção que deixa de ser uma desvantagem e se torna, e oferece, uma das maiores vantagens. Então, essa distorção através da transferência, que a princípio dá notícias de uma resistência, se torna também uma transferência. Não sei se vocês entenderam o jogo que o Freud está propondo aqui. Do mesmo modo que a transferência se transforma em resistência, a resistência se transforma em transferência. Esse movimento, ele vai e ele vem. Então, quando essa primeira distorção da imagem, essa primeira distorção de colocar sobre a figura do analista alguma figura que me impediria de falar, que me levaria à interrupção do que eu falaria, ela é percebida e segue-se adiante, aquilo que seria uma desvantagem, uma resistência, se torna a maior das vantagens. Seguindo um pouquinho mais. Então, por que motivo a transferência se adequa tão perfeitamente como meio de resistência? Percebam que a gente está perseguindo a mesma pergunta até agora, que é a segunda. A primeira ele respondeu rápido. Seguindo um pouco mais. Uma relação de proximidade carinhosa e devota, por outro lado, poderá ajudar a superar todas as dificuldades de admitir tais afetos. Como sabemos, costuma-se dizer, em condições mais reais análogas, não tenho vergonha de dizer isso para você. Para você, eu posso dizer tudo. A transferência para o analista, portanto, poderia servir também para aliviar o peso da confissão, e não entenderíamos por que ela a dificulta. Então, veja, a princípio, a transferência ela tem que objetivo? Você é uma pessoa querida, você é uma pessoa confiável, eu posso te dizer tudo. Portanto, então, a princípio, o analista ele ocupa um lugar carinhoso, um lugar devoto, no sentido de que eu estou aqui, tirei esse período do meu dia, fechei a porta exclusivamente para te escutar, não estou prestando atenção em mais nada, a não ser o que você me diz, me torno, portanto, uma pessoa capaz e desejante de receber o que você fala. Então, a princípio, essas condições todas levam com uma contrapartida do paciente de dizer, não tenho vergonha diante de ti, posso dizer tudo diante de ti. A resposta a essa pergunta, aqui colocada diversas vezes, não será obtida através de mais reflexões, mas pela experiência, que se faz por ocasião do tratamento, né? De cada uma das resistências à transferência. Percebe-se, por fim, que não conseguimos compreender a utilização da transferência para fins de resistência se pensarmos em transferência pura. E aí o Freud dá uma ideia aqui interessante da gente pensar em dois tipos de transferência. A transferência positiva e a transferência negativa. Vocês já devem ter ouvido falar dessas duas formas de transferência, né? Qual dessas transferências tem mais potencial para se tornar uma resistência? E de que modo existe a possibilidade de haver uma sem a outra? Então, existe uma transferência pura, ou seja, a gente chega num ponto em que a transferência negativa desaparece e se torna só transferência positiva. Então, a decisão de separar uma transferência positiva de uma transferência negativa, a transferência de sentimentos carinhosos daquela de sentimentos hostis. Então, muito simples. A transferência positiva equivale aos sentimentos carinhosos, a transferência negativa de sentimentos hostis, uma não existe sem a outra, de tal modo que toda relação para com o analista é ambivalente. Ela é, ao mesmo tempo, carinhosa e hostil. Ela é de confiança e de desconfiança. Eu falo porque eu confio em você, mas ao falar, me desconfia alguma coisa. Que uso você pode fazer disso que eu estou dizendo? Então, essa ambivalência, esse jogo entre carinho e hostilidade, entre confiar e não confiar, então, continuando, tratando os dois tipos de transferência para o médico ou para o analista de forma separada. Assim, a transferência positiva subdivide-se ainda naquela que são de sentimentos simpáticos ou carinhosos, capazes de chegar à consciência, e aquela que só se dá pela via inconsciente,
de algo que se experimenta, mas se não consegue se descrever. A parte, então, da transferência positiva que acessa a consciência é justamente essa em que você fala de sentimentos simpáticos, eu gosto muito de vir aqui, confio muito em você, quero te indicar também para fulano e beltrano, não contaria isso para outra pessoa. Essa é a parte da transferência positiva que está acessível à consciência. Mas tem uma outra parte que não está acessível. Em relação às últimas, a análise comprova que elas remontam regularmente a fontes eróticas. Então, qual parte da transferência positiva e da transferência... Bom, vamos colocar da positiva primeiro. Qual parte da transferência positiva que não está acessível à consciência? Aquela que se relaciona a fontes eróticas. Embora, vez por outra, ela eclode. Como que ela eclode? Quando você sonha sexualmente com teu analista. Analisando, tem sonhos eróticos com seus analistas. Não é nenhuma novidade para ninguém. Às vezes eles são mais sutis, às vezes eles são bem explícitos. Mas eles aparecem, portanto, no retorno do inconsciente. No retorno do recalcado, por exemplo, num sonho ou num ato falho. Um ato falho clássico é trocar o nome da esposa pelo nome da analista, o nome do namorado pelo nome do analista, essas coisas assim. Mas você vai perceber que a via inconsciente vai aparecer pelo que escapa, como é tudo que é da ordem do inconsciente. De modo que temos que chegar à conclusão de que todas as nossas relações emotivas utilizáveis ao longo da vida, como simpatia, amizade, confiança, assemelhamento, têm associação com a sexualidade e se desenvolveram pelo enfraquecimento da meta sexual. Vou avançar um pouquinho. Então, é porque eu quero avançar um pouco para um outro pedaço. Espera aí. Vou para um pouquinho mais adiante, porque essa parte de que ele vai falar sobre a origem sexual dos nossos afetos, a gente vai aprofundar um pouco mais no texto sobre a psicologia do amor sobre... Qual que é o nome? Deu branco no título. Sobre observações sobre o amor transferencial. E aí a gente explora um pouquinho mais sobre a origem sexual dos afetos lá. Seguindo um pouco mais adiante, página 106 do PDF. Pode-se ainda perguntar por que os fenômenos de resistência da transferência só aparecem na psicanálise e não no tratamento indiferenciado. Já liquidamos essa hipótese. A resposta é: elas também aparecem lá, mas precisam ser reconhecidas como tal. A diferença, então, é que a psicanálise reconhece e os outros tratamentos não. Para a gente fechar, último ponto para a gente poder... vai ter tempo hoje para pergunta tranquilo. Hoje não ficou corrido. Último ponto. O médico quer levá-lo a inserir essas monções emocionais no contexto do tratamento. Que monções emocionais são essas? Quando o sujeito ele fala investindo determinadas emoções, inclusive no seu dito. Determinadas coisas ele fala sem nenhum grande investimento, outras ele fala com grande paixão, outras ele chora, outras, ou seja, ele, de algum modo, ele vai dando notícia de uma série de emoções inconscientes. Seguindo, o médico quer levar o sujeito a inserir essas emoções inconscientes, essas emoções emocionais, no contexto do tratamento e no da sua história de vida, subordiná-las à observação pensante e reconhecê-las no seu valor psíquico. Essa luta entre médico e paciente, eu gostei dessa ideia da luta, tá? Essa luta, vocês nunca tinham pensado que vocês estão em luta? Essa luta entre médico e paciente, entre intelecto e vida pulsional, ou seja, entre consciente e inconsciente, entre reconhecer e querer agir, acontece quase exclusivamente nos fenômenos da transferência. Vamos pensar sobre essa luta, que eu acho ela bem interessante para a gente poder pensar. Veja, quando o sujeito, ele então nos narra a história, ele narra essa história colocando uma certa quantidade de afetos durante essa narrativa. De algum modo, ele vai ser interrogado não só sobre o que ele diz, mas como ele diz. Lembra que a gente já falou sobre isso lá na Associação Livre? Não se trata só do que diz, mas o volume, a entonação, a velocidade, a emoção. Lembram disso? Então, a gente vai, de algum modo, perguntar, por exemplo, a pessoa está falando uma coisa e ela engasga,
ela está falando uma coisa, ela se emociona, ela está falando uma coisa e desiste. Deu para entender a lógica? Ou seja, esse investimento, essas emoções que o sujeito coloca no contexto do tratamento e na sua história, o que a gente vai propor? Subordiná-las à observação pensante. Por que será que você se emocionou quando disse tal coisa? Por que você recuou do texto quando chegou em tal palavra? Deu para entender? Ou seja, a gente vai tentar subordinar essas moções emocionais à observação pensante. Ou seja, ao invés de deixar passar batido como se nada tivesse acontecido, a gente vai interrogar sobre elas. E interrogar sobre elas e reconhecer seu valor psíquico. Espera, não passa rápido demais. Se isso engasgou, é porque é importante. Vamos voltar e tentar entender melhor. Se isso te levou a um rebaixamento, deve ser importante. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Se isso te irritou, isso não é de pouca importância. Ou seja, pedir para o sujeito frear o texto naquele ponto para poder fazer uma observação pensante e um reconhecimento do valor psíquico daquele material. Senão ele deixa passar. Só que aí que é legal, veja, por que o Freud coloca dessa luta? Por que é uma luta? Porque você tem, de um lado, o paciente querendo seguir adiante no texto, e do outro lado, o analista falando, freia o texto. E aí a gente precisa frear o texto. Quais são as ferramentas que a gente tem para frear o texto? A escansão, o corte, interrogar. A gente tem algumas ferramentas de linguagem para fazer esse texto. Não, peraí, eu não entendi. Conta de novo? Freud usava isso muito. A pessoa contava um sonho e falava assim, não, mas me conta de novo, acho que eu me perdi um pouco. Aí a pessoa contava de novo. Ou a pessoa falava uma palavra, você falava, peraí, eu não escutei, como é que é essa palavra? A pessoa repete a palavra. Ou seja, você tenta fazer repetição, escansão, pontuação, corte. A gente tem uma série de ferramentas na linguagem para fazer com que o sujeito reconheça o valor psíquico daquele material e se coloque como um ser pensante diante dele. Mas vocês entenderam que é uma luta? De um lado você tem a pessoa seguindo a toada, e do outro lado você tentando minguar a toada, entende? Porque senão a pessoa só vai falando e não chega a lugar nenhum, não analisa nada. E aí o analista ele se torna quase um inventariante, né? A pessoa chega e fala, vim fazer o inventário do meu dia. Hoje eu acordei, tomei o meu café, voltei para minha cama, e a pessoa vai contando, vocês lembram dessa propaganda da Honda? A pessoa vai contando o inventário do dia sem analisar absolutamente nada. É isso que não pode acontecer. Um outro ponto para fechar o ensaio. É inegável que o controle dos fenômenos da transferência oferece as maiores dificuldades para o psicanalista, mas não esqueçamos de que são justamente elas que nos prestam o inestimável serviço de tornar manifestas e atuais as moções amorosas ocultas e esquecidas dos pacientes. Afinal, e essa frase é maravilhosa, ninguém pode ser abatido em absentia ou em efege. Eu não sei falar latim, vamos aceitar que... Mas o que significa? Até coloquei aqui para vocês se lembrarem. Ninguém pode ser abatido, ou seja, o pai não pode ser morto na sua ausência ou representado por um totem, por uma imagem, como um retrato ou uma escultura. Para eu matar o pai, eu tenho que encarnar o pai dentro do consultório. E um dos modos de encarná-lo se dá pela via da transferência, percebe? É justamente pela atualização das figuras parentais na figura do analista que essa figura parental pode ser morta. E aí, olha que legal, você já ouviu essa expressão, né? Precisa matar o pai? Você já deve ter ouvido essa expressão algumas vezes, matar a mãe, matar o pai. Claro, não é literal, ninguém está dizendo para literalmente matar. Mas veja, de onde vem a metáfora que a gente utiliza de matar o pai e matar a mãe? O Freud. Ninguém pode ser abatido é matar. Ninguém pode ser abatido se não estiver lá, ou representado por uma imagem. Então, de algum modo, no Mato Grosso usa muito essa imagem, isso é legal. Então, de algum modo, aqui ele está dizendo, veja, a transferência vai permitir a atualização de determinadas figuras na figura do analista, para que essa figura atualizada na figura do analista se presentifique no ambiente de análise e possa ser abatida.
Afinal, de outra forma, como é que eu faço o abatimento de alguém que não está lá? Então, por mais difícil que seja, por mais dificuldade que haja, que o controle da transferência não é uma tarefa fácil, a gente não consegue antecipar. Você consegue saber de um modo antecipado o que o analisando vai colocar sobre você? Nem de conteúdo, nem de transferência. Então, o controle da transferência é uma das maiores dificuldades para o psicanalista, mas presta um serviço inestimável de encarnar, de atualizar, de trazer emoções ocultas, emoções, afetos esquecidos e personagens que precisam ser abatidos. Não é maravilhoso? A transferência ela se torna imprescindível porque só ela consegue trazer à tona todo este conteúdo. Só narrando, você tem o texto. Pela transferência, você tem os afetos, os investimentos, os fantasmas, que se aparecem atualizados na figura do analista. Bora conversar, então? Rosana? Renata, então, eu queria que você falasse, por exemplo, Lacan diz que a resistência é do analista. Isso dá para entender que ele quer dizer que o analisando, ele chega no processo de transferência, a resistência já faz parte desse processo, então já está posto. Então, eu queria saber que diferença é essa? Por que a resistência é do analista? Entendeu? Se Bem é simples, que... Rosana. O Lacan, na verdade, ele não vai dizer que não existem as outras formas de resistência. Ele vai dizer que a resistência, no final das contas, só existe uma, que é a resistência do analista. O que ele está dizendo com isso? A única resistência que impede o tratamento é a resistência do analista. A frase completa do Lacan está lá naquele livrinho que a gente fez dos conceitos fundamentais, quando a gente trabalhou lá atrás. Acho que todo mundo tem um PDF. A frase completa do Lacan lá é: o analista resiste por não entender com que ele está lidando. Lembra disso? A resistência do analista tem a ver com a ignorância do analista, de não saber como tratar ou com o que ele está lidando. As outras resistências nada mais são do que esse jogo entre transferência e resistência que viabilizam o tratamento. O que o Lacan está apontando naquele momento é: essas resistências, por parte do analisando, são condição para análise. A única resistência que impede a condição da análise é só uma, a resistência do analista. Não é legal? Outro ponto que eu acho sempre interessante de lembrar quando a gente fala das resistências, por exemplo, hoje, quando alguém vem para análise, a gente não precisa explicar o que é análise. Na época do Freud precisava, tá? Lembra que o Freud estava inventando um campo. Então, haviam resistências na época do Freud específicas da própria inovação da técnica, tá? Da própria inovação do tratamento analítico, que o Lacan já não teve que pegar essa dificuldade a mais, e nós menos ainda, né? Rosana? Patine agora. Pantini. Então, Renata, essa ideia da resistência, a única que impede é do analista, está relacionado com a ideia de contra-transferência, que alguns autores trabalham, acho que Lacan não trabalha com essa ideia de contra-transferência, né? O Lacan não trabalha com a ideia de contra-transferência, só de transferência, porque ele vai dizer que seria tipo subir para baixo, não, subir para cima, né? Subir para cima, descer para baixo, seria um pleonasmo, né? Porque como se ele estivesse dizendo assim, olha, toda relação transferencial, como o próprio nome diz, é uma relação de troca, né? É alguma coisa que vai, alguma coisa que volta. Falar de transferência e contra-transferência é como se eu estivesse partindo em duas um fenômeno que é o mesmo. Então, o Lacan, ele, no final das contas, vai dizer que não existe contra-transferência, é transferência. Seja a que vai ou a que volta, é um movimento que não é um movimento que vai, interrompe e volta. É um circuito. Nessa ideia, então, não faria sentido dividir. Mas é mais por semântica, né? Se alguém quiser usar a contra-transferência, eu não vou brigar, não. Né? Mas, de qualquer forma, é interessante a gente pensar quando o próprio Freud falou da palavra contra-transferência em algum momento.
Mas é interessante a gente pensar na ideia de que a gente analisa muito a transferência no sentido do analisando para o analista, o texto do Freud analisa mais nessa direção, o próximo vai analisar o retorno. Mas é interessante também que o retorno também é verdadeiro, e de novo, a transferência do analista para o analisando, assim como a resistência do analista para o analisando, esses talvez sejam empecilhos maiores para o tratamento do que o contrário, né? Já que a gente está falando da resistência, a gente pode falar também da transferência. De fato, por exemplo, quando Freud fala das entrevistas preliminares, é um processo em que a gente vai investigar se a gente vai seguir ou não seguir com o tratamento, né? Acho que as entrevistas preliminares, a pergunta que fica quando a gente fala se vai seguir ou não seguir o tratamento eu sou capaz? Aí volta àquela pergunta que a Rosana Lima colocou, né, no sentido da resistência do analista, dou conta de entrar nesse lugar, mas também no sentido de se eu suporto emocionalmente, né? E lembrando, é justo que não se suporte, tá? É absolutamente justo. Vez por outra, a gente não pode levar de modo algum os acontecimentos da nossa vida para o consultório, mas não significa que a gente consegue ser blindado sempre, a ponto de que as emoções não sequestrem, né? Não nos sequestrem e dê um tropeço ali dentro. Então, às vezes coincidem acontecimentos na sua vida e na do paciente que você está recebendo, que inviabiliza a escuta. Você sente o ruído, sabe quando você sente, assim, parecendo rádio fora de sintonia? Você não consegue escutar naquele momento. É ético, por exemplo, abrir mão, né? É absolutamente ético. Cristiane? Na clínica com criança, então, nem se fala, né, Cristiane? Oi, Renata, boa noite. Boa noite. A todos. Então, eu não li, mas eu tenho um colega, esses dias nós estávamos conversando, psicanalista também, dizendo que está escrito em Freud que não há resistência somente no primeiro atendimento. O que tu me dizes sobre isso? Nesse texto, inclusive, o Freud ele vai dizer que a resistência acompanha todo o tratamento. Se a gente voltar aqui um pouquinho nas páginas, cadê? Me ajudem a achar aí, passo a passo. Eu lembro que tu comentaste aqui, lendo, mas tá. isso ficou na minha cabeça, ele comentando assim, que o único momento que não vai ter resistência seria no primeiro atendimento. Então, é interessante isso, né? Ele vai falar assim, olha, a análise tem que lutar contra as resistências em ambas as fontes, está na página 103 do PDF. A resistência acompanha o tratamento a cada passo, cada ocorrência, cada ato precisa prestar conta à resistência. Nesse pedacinho, Cristiane, é como se ele estivesse dizendo, olha, não há nenhum momento em que a resistência não esteja presente. Ela está presente a todo momento. Sobre ela não estar presente nem no primeiro atendimento, eu não sei onde ele disse isso, se você conseguir depois me achar a localização no texto, porque assim, quando ele fala que a resistência acompanha o tratamento a cada passo, eu não consigo imaginar nenhum passo sem ela. Aqui eu traduziria... Realmente eu não li, um colega que comentou que não haveria resistência somente no primeiro atendimento. Dos outros todos teria, a resistência estaria ali presente, mas não no primeiro. No primeiro talvez ela não aconteceria. Seria o único momento que não apareceria. Nesse texto de 1912, agora lembrando os textos, como Freud foi vivendo, atendendo, escrevendo, escrevia, mudava, retornava, como a obra do Freud, do Lacan, e todo mundo que viveu e escreveu ao mesmo tempo, ou seja, que é o único jeito, né? Você não tem como viver, escrever, né? Neste momento, a resistência está a cada passo. Interpreto aqui a cada passo, incluindo o primeiro atendimento. Incluiria, inclusive, esse. Certo, obrigada. Lembrando, então, semana que vem, a gente continua nesse mesmo texto, agora sobre resistência. Então, na semana que vem, leiam o próximo, que é observações sobre o amor transferencial. E aí, falando sobre observações sobre o amor transferencial, hoje a gente enfatizou mais sobre, no jogo de transferência e resistência, a transferência, e no próximo, no jogo de transferência e resistência, a resistência. Combinado? Beijo para todo mundo. Até semana que vem. Obrigada, Renata. Beijo. Beijo, bom descanso. Tchau. Beijo. Boa noite. Obrigada. Obrigada.